É um prazer mais uma vez estar contigo aqui no Caminhos da Consciência. E hoje eu queria abordar contigo um assunto que está muito em pauta nos dias de hoje, que é a tal da escala 6 por 1. E eu gostaria de trazer uma reflexão sobre quem nós somos nesse assunto de escala 6 por 1, porque no meu ponto de vista, ela vai muito além do que uma simples redução ou não de jornada de trabalho. Eu posso conversar contigo, né, com uma certa experiência, porque eu já estive nos dois lados dessa balança, nas duas extremidades, né, dessa conta. Eu já fui CLT, trabalhei muito tempo como CLT e também eu fui dono de um empreendimento, eu fui empreendedor e até mesmo hoje, né, trabalhando com as terapias, eu me considero um empreendedor, só que ao mesmo ter, né, funcionários, eu consigo trabalhar sozinho. Uma das coisas que é muito interessante, né, quando a gente sai do CLT e a gente vai empreender, é que muita gente tem na cabeça, tem a ideia, muitas vezes errada, de que eu vou sair de um lugar onde eu tenho um patrão e vou ser o meu patrão. Na verdade, quando você monta um negócio para você, você abre um CNPJ, você deixa de ter um patrão e você acaba tendo vários, inúmeros, centenas, por vezes milhares de patrões, porque são os seus clientes que vão determinar o sucesso da tua empresa, são eles que vão determinar onde que você vai, como que você vai fazer, como que você vai direcionar as coisas que você tem, né? O seu trabalho, por assim dizer, será guiado por essas pessoas. Então, se você está saindo do CLT achando que você vai virar patrão e que você não vai ter que conversar com ninguém ou qualquer coisa do gênero, sinto muito, tá? Você vai ter muitos outros patrões tomando conta de você. Mas o que eu gostaria de trazer para você foi uma coisa que me ocorreu, foi uma reflexão que eu tive, que parte do seguinte princípio. Quando eu tinha a minha cozinha, eu tinha uma equipe onde eu posso dizer para você, posso afirmar, que eu buscava tratá-la da melhor e mais elevada maneira possível. Eu não era, procurava não ser grosseiro, procurava não ser estúpido. Eu era muito compreensivo, até compreensivo demais se eu for colocar na ponta do lápis. E eu sempre busquei jogar limpo com as pessoas, né? Não mentir sobre aquilo que nós estamos fazendo, de como se desenvolvia aquele trabalho. E eu buscava não pressionar a minha cozinha, porque eu sei que quanto mais pressão a gente tem, maior é a chance de cometer um erro. Esse era o lado da cozinha. E quando eu vinha para um lado do cliente, eu sentia que o cliente ele chegava até o meu salão, ou ele chegava até meu WhatsApp de pedidos, ou através de plataformas de delivery, e ele simplesmente fazia o pedido dele, e ele quer o produto dele dentro da casa dele, em cima da mesa dele, ali para que ele possa consumi-lo. E aí a gente tem, assim, uma divergência nessa cadeia de serviço, que é basicamente assim. Eu, como gerente daquele espaço, dono daquele lugar, eu me sentia mais um mediador de conflitos do que praticamente um dono de um ponto comercial, dono de uma hamburgueria. Porque de um lado eu tinha meus funcionários, que eu precisava tratá-los bem, eu precisava conduzi-los de maneira calma e assertiva para que não houvessem erros na cozinha. E eu tinha que trabalhar no outro lado a expectativa de um cliente, o nervosismo de um cliente, o imediatismo de um cliente que não quer saber como é que está a minha cozinha. Ele quer o pedido dele na mão. E como que então eu consigo relacionar estas duas pessoas, né? A minha cozinha com o meu salão. Porque a gente fala sobre a saúde mental achando que dar um dia a mais de descanso para um funcionário seria a salvação da saúde mental deste nosso funcionário, né, deste nosso colaborador, empregado. Utilize a palavra que você melhor é, tiver para você. Mas será que realmente apenas um dia é o suficiente para você olhar para a saúde mental de uma pessoa? E é essa a reflexão que eu quero trazer para você hoje, tá? Porque assim, o que eu entendo nisso é basicamente é quase que um paradoxo, né? O ser humano ele quer ser cuidado como indivíduo, mas ao mesmo tempo ele quer ser servido como cliente.
E essas duas identidades, esses dois eus, eles não conversam entre si. Então, quando a pessoa está como trabalhador, ela sente cansaço, pressão, necessidade de reconhecimento e o limite emocional. Quando essa mesma pessoa vira um cliente, ela entra num outro estado mental. Aí você tem expectativa, direito percebido, eu paguei por isso que eu estou comprando. Ela tem um senso de urgência e também a comparação. Ah, de repente naquela hamburgueria o atendimento foi melhor ou foi mais rápido? Então, estes dois eus, eles coexistem, mas eles não se integram automaticamente. E vamos deixar isso bem claro, isso não é uma hipocrisia consciente, tá? É o que a gente chama na psicologia de compartimentalização. É quase como aquela coisa assim, eu deixo um problema de lado para me focar em outro, tá? É como se eu fosse uma pessoa que tivesse que fazer um trabalho muito delicado e eu estou prestes a iniciar esse meu trabalho delicado e eu recebo uma notícia muito ruim da minha família. Eu consigo receber aquela notícia, colocá-la dentro de um compartimento mental meu, que seria vejo isso depois e faço aquele meu trabalho com excelência, tá? Então a gente coloca esses dois dentro de caixas ali dentro do nosso cérebro, né, da nossa consciência, onde um não atrapalha o outro, tá? E quando a gente traz a discussão para esse exemplo, utilizando a cozinha que eu tive, tá? A gente poderia até dizer assim que ali dentro daquela cozinha a gente vive um microcosmo de sociedade ali, tá? A cozinha, ela é quase um laboratório antropológico. Dentro de uma cozinha você tem tempo real, tá? Você tem pressão constante, você tem interdependência total. Se eu atraso o meu hambúrguer, eu atraso tudo o que faz aquela cozinha girar. Então, por um exemplo, tá? Como parte do trabalho, coloco a carne para fritar de um lado dela. Quando eu dou o primeiro tombo nessa carne, eu posso colocar as fritas que vão acompanhar aquele lanche. Enquanto as fritas estão sendo fritas, o meu hambúrguer está sendo terminado de se fazer ali, de cozinhar. Então eu já consigo colocar o queijo por cima, consigo colocar o bacon que também já está ali sendo frito, que já está quase no ponto. Então quando eu sirvo este prato para o salão, eu tenho o meu hambúrguer quentinho e minha batata também está quente. Se eu me perco na hora de fazer este hambúrguer, por um exemplo, eu dei um tombo nele e coloquei a batata para fritar. Enquanto eu vou tirando essa carne cai para o chão, eu preciso refazer todo o processo. Aquela batata que estava frita, ela já perdeu o seu rumo. Então eu tenho que refazer aquela batata. E nisso eu começo a refazer todo o outro trabalho. Então tudo gera um retrabalho quando a gente depende, né, uma estação da outra, por assim dizer. Na cozinha a gente tem uma margem de erro muito baixa, tá? E a gente tem alta carga emocional, porque quando o meu funcionário via que a quantidade de pedidos ia aumentando, a pressão vinha, porque eu não posso errar, e eu erro. E aí acaba tumultuando todo o processo. Então, ali, naquele espaço e nessa dinâmica, nós temos três forças colidindo. A realidade física do trabalho, tá? O físico mesmo, o tátil do trabalho. O hambúrguer demora para ser feito. E ponto final. Quando você entra numa cozinha, você entra num restaurante e você faz o seu pedido, a tua comida não está pronta. Ela precisa ser preparada. Logicamente, se você vai num fast food, é uma coisa. Quando você entra num restaurante, numa hamburgueria, o processo é outro. Então, são dois processos totalmente distintos. Quando você vem numa hamburgueria artesanal, o processo é artesanal, ele não é industrial. Então, tende a demorar um pouco. Você tem a segunda força colidindo, que é a percepção do cliente. Está demorando demais esse meu hambúrguer. E o terceiro, que também é muito importante, que é o estado emocional dessa equipe. Então a gente tem ansiedade, porque eu estou vendo toda aquela pancada de pedido chegando, eu tenho um erro, quanto mais, gerando mais atraso, que gera mais pressão, que gera um colapso no final da, da linha de produção. Então, isso forma um loop de deterioração, tá? E aqui vem um ponto muito importante. O cliente, na verdade, ele não está vendo a realidade. Ele está apenas reagindo àquela experiência que ele está tendo. Então, a realidade para ele não é que
o hambúrguer demora para ser pronto? É a experiência dele de estar esperando demais para aquilo ficar pronto para ele, tá? Ele não está contando se tem 5 ou 6 pedidos na frente dele. Ele conta a partir do momento que ele pediu para o garçom. Olha, eu fiz o pedido, foi para a cozinha e até agora não chegou. Mas não há a consciência de que, por exemplo, pode existir 12 pedidos dentro da cozinha antes do dele. Então, a gente tem, né, a sociedade, ela tem um erro muito central, né, nessa nossa, na sociedade moderna. A gente construiu uma cultura onde o consumo é imediato, o serviço deve ser invisível e o esforço alheio não entra na equação. Então, ou seja, o cliente quer um resultado sem entrar em contato com o processo. Eu não quero saber se dentro da cozinha existe uma ordem cronológica para ficar pronto. Eu quero meu hambúrguer na minha mão. Simples assim. E isso gera um fenômeno muito perigoso, chamado desumanização funcional. O trabalhador vira a cozinha, vira o motoboy, vira o atendimento, vira o sistema de delivery. Não é mais uma pessoa que está lá, é uma função. Só que quando esse mesmo indivíduo sai da posição do cliente e entra na posição de trabalhador, ele exige ser visto como ser humano. Você entende onde que os dois conflitam? Enquanto eu estou o cliente, eu vejo a função, mas quando eu estou o trabalhador, eu quero que me vejam como ser humano. Só que bem provável que quem está consumindo da sua empresa também te veja como função. E isso gera um ciclo que é difícil de ser quebrado, tá? Então, não é contradição moral, é uma limitação da consciência contextual, né? A gente se limita àquele contexto, tá? E aí que é a questão da escala 6 por 1 entra de uma maneira mais profunda, tá? Porque o debate não é sobre carga horária, é sobre quanto sofrimento invisível a sociedade aceita normalizar. Quem paga o preço da sua conveniência? E qual é o limite entre eficiência e exploração? E aqui vai uma verdade que pouca gente vai conseguir encarar, tá? Quanto mais exigente o consumidor, mais pressão estrutural recai sobre quem trabalha, tá? Não tem mágica, meu. Se você quer entrega rápida, preço baixo e alta qualidade, alguém em algum ponto da cadeia vai pagar com tempo, energia e saúde mental, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né, de dizer que isso é um julgamento que vai dizer que as pessoas são incoerentes. Não, né? O que está acontecendo é uma coisa um pouquinho mais sofisticada, tá? O ser humano não foi projetado para lidar com sistemas complexos de escala, como delivery, a alta demanda e tudo mais o que acompanha, né, esse trabalho de uma cozinha. Ele reage localmente, não sistematicamente. Então, assim, ou seja, ele está sentindo o atraso dele, mas ele não calcula o sistema inteiro. Então, eu estou na minha casa e eu ligo numa sexta-feira na minha hamburgueria e faço o meu pedido 8 horas da noite. Então, eu fiz o meu pedido e eu espero receber na minha casa. Ponto final. Eu quero aqui na porta da minha casa, na porta do meu apartamento. Só que eu estou vendo o local, minha casa. Fiz o pedido pelo meu celular. Só que quando chega esse pedido lá na hamburgueria, eu tenho todo um sistema por trás dele. Eu tenho o meu salão, eu tenho outros pedidos do delivery, eu tenho o sistema de entrega, eu tenho o trabalhador, eu tenho o motoboy, eu tenho o cara saindo para fazer uma entrega, travando na portaria de um condomínio. Clientes que. Eu tive uma vez um cara que veio do último bloco de um prédio a pé para retirar o seu pedido. Quando ele chegou na frente do motoboy, ele falou: Pô, cara, esqueci minha carteira. E ele volta na maior tranquilidade até a casa dele e retorna para vir buscar. Então, assim, atrapalha-se todo o meio de campo. E isso é o sistema. Só que nós não estamos acostumados a olhar para o sistema. Eu só estou olhando que o meu pedido, ele está sendo atrasado. Ele está sendo, o que eu poderia dizer, negligenciado. Então, como que a gente poderia abordar isto de uma forma mais madura? Que a gente pudesse trazer isso para uma reflexão mais elevada, né? Então, a gente pode trazer 3 caminhos que são bem fortes para isso. O primeiro caminho seria tornar o processo visível. Quanto mais o cliente entende o que está acontecendo, menos raiva ele projeta, né? Então, a gente poderia trazer a transparência do tempo real, a comunicação humana,
ou mostrar os bastidores daquilo que está sendo feito, né? Então, assim, eu tinha como regra dentro da minha hamburgueria ser o mais sincero possível com o meu cliente. Então, se você chegasse numa sexta-feira, 8h30 da noite, com o salão lotado de gente, eu tenho os meus aplicativos de entrega, eu tenho meu WhatsApp que está sendo cheio de pedidos, eu tenho a cozinha entupida. Se você me perguntar assim, André, quanto tempo vai demorar para sair um hambúrguer? Eu vou ser sincero contigo, vou te falar. Em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Se você quiser esperar, vai ser um prazer te atender, mas se você não puder esperar, eu compreendo. É porque, para mim, vou ser bem sincero para você, era mais fácil eu dispensar um cliente, né, sendo sincero com ele, do que ficar cozinhando ele na cadeira lá, esperando fazer o cara esperar 1 hora, 1 hora e meia, e dizer para ele que não, que 20 minutos eu te atendo. Não, não tem, eu não tinha essa necessidade. Mas é essa comunicação, né, a transparência de um tempo real. É comunicar com ele, mostrar os meus bastidores. Eu estou com, cara, só de delivery eu tenho 8 pedidos na sua frente, né? Eu não tenho como te dar aqui uma prioridade para você, tá? Então, a gente pode ter esse como um primeiro passo, que é tornar todo o processo visível. O segundo seria educar emocionalmente o consumo, né? Isso é muito raro de ser feito, mas pode levar a pessoa a perceber que existe um ser humano do outro lado dessa experiência, né? Tem um cara que está lá queimando a barriga na chapa para fazer o teu hambúrguer, né? Então, assim, tem um outro trabalhador que está naquela ponta, realizando, preparando o teu alimento. E a gente também diria que a gente poderia tentar criar, como um terceiro, né, um terceiro passo, criar uma cultura de reciprocidade. Isso chega a ser filosófico e até mesmo utópico, né? É aquela história do você quer ser bem tratado? Então trate bem quem te serve, tá? Só que isso, cara, não é uma coisa que se impõe. Você não vai meter uma canetada lá em cima, onde mora o poder, e vai meter uma canetada dizendo que trate bem quem te serve. Mas isso é uma construção, né? Isso é uma construção interna. Isso é uma construção desta cadeia de consumo entre um cliente e o trabalhador, entre a empresa com a qual ele interage, né? Então, como é que eu posso dizer para você que, assim, quando a gente fala, ou, né, de repente você poderia dizer, tá, mas então quer dizer, você está me chamando de contraditório? Não, não é que nós estamos sendo contraditórios. É que a coexistência de dois papéis humanos que não se conversam automaticamente. Então, para que nós possamos integrar estas duas pessoas, a gente precisa entender também como funciona o nosso inconsciente nessas situações, tá? Então, o fenômeno central que a gente vê aqui terapeuticamente falando, eu esqueço que o outro sou eu, né? Então, assim, o que a gente observa na prática poderia ser traduzido assim: quando eu estou na dor, eu quero compreensão. Quando eu estou na expectativa, eu quero o resultado, tá? E isso revela dentro das pessoas um mecanismo psíquico muito importante, que a gente pode chamar de desconexão empática situacional. A empatia, ela não é estável, tá? Ela oscila conforme estresse, urgência, frustração, senso de direito, eu paguei, né? Então não é que a pessoa não é que a pessoa não tenha empatia, ela está apenas desconectada dessa empatia naquele momento, tá? A gente precisa entender também que muitas vezes o cliente não está bravo com o hambúrguer, tá? Aqui entra uma camada um pouquinho mais profunda, tá? Na maioria dos casos, esse cliente não está bravo só com a demora. Ele está descarregando um acúmulo emocional, tá? A demora vira um gatilho legítimo para uma emoção antiga. Então a gente poderia trazer assim alguns exemplos clássicos que a gente atende, né, nas nossas sessões. A sensação de desrespeito, esse lugar não está nem aí para mim. A perda do controle, né? Odeio depender dos outros, né? Porque eu dependo de alguém para trazer o meu hambúrguer aqui, para aprontar a minha comida. E a ansiedade. Eu não suporto esperar. Eu não quero ficar esperando. Então, o que pode parecer um problema de serviço, muitas vezes é um ponto de ativação emocional mal resolvido, tá? Então, a gente tem aqui também alguns arquétipos que são invisíveis. O primeiro deles seria: o mundo deve me servir.
Existe um padrão inconsciente que roda em muita gente, tá? O arquétipo do merecimento distorcido. Ele vai se manifestar da seguinte maneira: se eu pago, tem que ser perfeito. Eu não posso ser frustrado. Meu tempo vale mais, tá? E isso convive com um outro padrão, que é o do arquétipo da exaustão invisível. Eu estou cansado, ninguém reconhece o meu esforço e eu preciso de descanso. Então, o ponto-chave é que esses dois arquétipos coexistam na mesma pessoa, tá? E quando normalmente eles não coexistem, né? Eles vivem ali, mas sem ser integrados, né? Então, a gente pode trazer isso como se fosse um ciclo energético, tá? É como se, imagina, sabe aquela cadeia que eu falei sobre a ansiedade que gera o erro, que gera atraso, que gera mais ansiedade, que gera colapso lá nos funcionários, né? Na turma que trabalha na cozinha. Então, se a gente trouxesse isso para um ciclo energético nosso, particular, a gente poderia dizer assim: a pessoa se sente sobrecarregada e ela vai sair para consumir algo, seja uma comida, um serviço ou uma experiência. Ela cria uma expectativa de alívio, né? Algo dá errado, a frustração vem ampliada. Ela projeta isso no outro, gera mais tensão no sistema. O mundo devolve mais estresse e o ciclo se reinicia, tá? Esse é um loop de desregulação emocional coletiva, tá? E como é que a gente pode transformar isso, então, para que nós possamos ser seres humanos mais equilibrados, conscientes daquilo que nós estamos, dos nossos papéis, tanto de trabalhador quanto de consumidor? É tornar, o primeiro passo deles, tá? É tornar o inconsciente visível. Você pode, né, trazer assim, pensar, em quais momentos da sua vida você exige perfeição dos outros? Em quais momentos você só quer ser compreendido, tá? Você percebe que essas duas versões suas coexistem, tá? Isso seria um, um estímulo para a gente começar uma análise mais profunda, tá? A gente também trabalharia a integração dos papéis. Você consegue tratar o outro como você gostaria de ser tratado quando você está no limite, né? Então, se você respondeu como não, existe aí uma fragmentação interna, tá? E a gente pode trabalhar com as reprogramações, né, das crenças que nos limitam. Então, a gente poderia ter como padrões limitantes: se não for rápido, não presta. Eu não posso esperar. As pessoas têm que atender às minhas expectativas. Ser bem atendido é obrigação, não troca. E a gente pode trazer novas consciências para esses pensamentos. Que seriam algo como: eu consigo respeitar processos sem perder a minha paz. O outro também está vivendo pressões invisíveis. Eu escolho responder com consciência, não com impulso. A minha experiência melhora quando eu amplio a minha percepção, tá? A gente poderia propor até um exercício prático, que é muito simples e muito forte. Na próxima vez que algo atrasar para você, ao invés de reagir, observe o que exatamente está sendo ativado dentro de você. E depois você vai nomear a emoção, vai identificar se aquilo é do momento ou é antigo e escolher a resposta com consciência. E isso te treina a ter uma presença real, tá? E então, isso daqui, tudo isso que eu estou falando para você, não é sobre uma escala 6 por 1. Isso é sobre consciência relacional, tá? Então aqui a gente trabalha, a gente para e pensa, a gente vê projeção, consciência, responsabilidade emocional e integração de partes internas, tá? Que nos farão sermos seres humanos mais justos e equilibrados com os nossos irmãos que estão naqueles lugares onde nós também estamos.